Vamos à segunda prova, então, da FAMERP 2026, Conhecimentos Específicos. Eu peguei a prova de Química e de Física, gente. Em uma aula de Química, foi feito um experimento para determinar o teor de carbonato de cálcio, massa molar 100 gramas por mol, em 125 gramas de uma mistura dessa substância em areia. A mistura foi aquecida em um forno de laboratório em temperatura adequada. O aquecimento manteve a areia sem reagir, mas causou a reação de decomposição térmica completa do carbonato de cálcio, representada pela equação. O experimento apresentou como resultado 81 gramas de massa do produto sólido da reação, que é uma mistura de areia com óxido de cálcio. A este produto adicionou-se água e o pH dessa mistura foi igual a 14. A mistura representa as etapas do experimento. Massa antes e depois do experimento, produto sólido da reação com teste de pHmetro. Beleza. Qual a carga do cálcio no composto CaO? Classifique esse composto quanto ao seu caráter ácido-base. Olha, gente, vamos ser bem diretos, né? Primeiramente, a carga do cálcio é 2+, visto que ele é da família 2A. Então, cálcio 2+, e a classificação do seu óxido em caráter ácido-base, né? É um óxido básico. De onde vem isso? Tabela periódica, o cálcio da família 2A. Então você teria que fazer aquele 1s2, 2s2 para tirar essa conclusão ou usar a tabela periódica. Mas ele não pede para provar, ele simplesmente quer que te responda, e a classificação vem por conta desse pH 14, indicando meio básico. A gente poderia, no máximo do máximo, lembrá-los dessa aula de hidratação dos óxidos em que forma-se o hidróxido de cálcio, chamado de cal apagada, muito famosa. E aqui seria a cal viva. Essa cal apagada ou extinta, também é seu nome. B. Calcule a massa em gramas de carbonato de cálcio contida na mistura, que foi analisada, e o teor percentual de carbonato de cálcio nesta mistura. Como nós temos uma diferença de massa, gente, que aqui está indicando alguma perda, certo? Isso aqui é o segredo dessa questão. Você tem carbonato de cálcio mais areia, óxido de cálcio mais areia. Gente, a variação dessa coisa aconteceu o quê? Né? Na variação dessa massa, na reação dessa misturinha, houve a produção de gás carbônico. Então, nessa seta, seria interessante você pensar, né, que houve produção de CO2 aqui. E essa diferença de massa se refere ao CO2. Então, nós vamos criar essa equação. O carbonato de cálcio, formando o óxido de cálcio mais CO2, você tem a massa molar 100 gramas por mol e 44 gramas por mol de CO2. A diferença de massa, 125 menos 81, dá 44, justamente. 44 gramas, X aqui. Então você tem 100 gramas de carbonato de cálcio em 125 gramas de mistura. E aí você tem o teor dele. 100% é 125 gramas. Qual é a porcentagem de 100 gramas? Então isso vai dar 100 sobre 125. Essa porcentagem, ou esse valor, dá 0,80. Portanto, 80% é o grau de carbonato de cálcio na mistura. O grande segredo aqui era perceber que a diferença em massa dá a produção de CO2. Questão 11 agora. A qual grupo da classificação periódica pertence o elemento da substância simples envolvida na equação da reação 1? Qual é o grupo da classificação da substância simples? Gente, a equação 1 é esta, a substância simples é esta, o cloro. Qual é o grupo do cloro? É o grupo dos halogênios. Então, o grupo
17 ou halogênios. E, usando o modelo de Lewis, represente a ligação química dessa substância. Lewis, par de elétrons. Cloro, Cl2, dois clorinhos ligados por meio de uma ligação covalente simples. Beleza, letra A foi. Letra B, calcule a variação da entalpia padrão da reação da equação 1 e classifique essa reação quanto ao caráter termoquímico, se é endo ou exotérmica. Bom, vamos voltar naquele ponto lá da equação aqui de trás, gente. Eu quero metano gasoso. Onde é que está metano gasoso? Está aqui. Opa, então eu já tenho que inverter a primeira equação. O produto, tetracloreto de carbono gasoso, onde ele está? Aqui. Ele está do jeito que eu quero, então é só manter a equação. O HCl está do lado correto? Tá, mas tem que multiplicar por 4. Então, vezes 4 e manter. Veja que substância simples não entra no quesito, vai aparecer normalmente. Então vamos pegar esses dados e colocar lá na resolução. Eu vou pegar essa equação invertida, que é metano partindo de carbono e hidrogênio. Então CH4, letra B, carbono e hidrogênio, inverte mais 75. Agora vamos pegar outra. Carbono com 2 cloros formando tetracloreto de carbono, CCl4, e ali a gente mantém, menos 96. E a outra a gente vai multiplicar por 4, mantendo-a. 2H2, 2Cl2, 4HCl. 2H2, 2Cl2, 4HCl. Isso vai dar 4 vezes 92,3. E nós mantemos, né? 92,3 vezes 4. Somando aqui, veja que dá para cancelar esses caras. O carbono também. Vai sobrar CH4 mais 4Cl2, formando CCl4 mais 4HCl. Aí vamos conferir, essa equação está corretíssima com relação à equação 1. Conferindo, então, permite que eu possa fazer o cálculo de forma tranquila. ΔH, então, será 75 menos 96, 92,3 vezes 4, menos 369,2, né? 92,3, tá certo. Manter, inverter. Então vamos lá. Vai ficar 75 menos 96 menos 369,2. ΔH dessa reação é menos 390,2 quilojoules, creio eu. Quilojoules, sim. Qual é o caráter dessa equação? Exotérmica. Exotérmica. O grande trabalho é ficar virando as páginas aqui e conseguir organizar os dados, gente, para que o somatório confira com a equação global. Isto é lei de Regent. Uma boa questão. Questão 10. O tetracloreto de carbono é líquido a 20 graus Celsius e apresenta densidade igual a 1,6 gramas por ml. Foi muito empregado como solvente para a produção de tintas, borrachas e produtos farmacêuticos. Contudo, sua alta toxicidade e os riscos ambientais provocados pelo tetracloreto de carbono levaram à proibição de sua fabricação no final da década de 1990 em muitos países. A legislação brasileira que regulamenta e controla a saúde dos ambientes de trabalho impõe que a concentração máxima de vapores de tetracloreto de carbono no ar desses ambientes não pode exceder o limite de 50 mg por metro cúbico. A obtenção de tetracloreto de carbono pode ser feita pela reação representada na equação 1, metano com gás cloro formando tetracloreto de carbono e HCl. As equações termoquímicas a seguir relacionam-se às substâncias envolvidas na obtenção do tetracloreto de carbono. Questão 10. Apresente a fórmula estrutural da molécula de metano. Fórmula estrutural da molécula de metano é um tetraedrozinho. E qual é o caráter das ligações entre o hidrogênio e o carbono no metano?
Esses caráteres, bom, é um caráter. Qual é a cara, né? É um caráter covalente polar. Porque são átomos de diferente eletronegatividade. Então, uma questão com um vocabulário bem esquisito, mas é isso que ele queria, a ligação química. Letra B. Considere um ambiente de trabalho que obedece à legislação brasileira. Calcule a massa máxima de vapor de tetracloreto de carbono em gramas que pode estar presente no ar, contido em um galpão industrial com volume de 2.560 metros cúbicos, a qual volume de tetraedro de carbono líquido em ml a 20 graus Celsius essa massa corresponde. Bom, gente, primeiro vamos lá, né? A gente tem na legislação 50 miligramas para cada metro cúbico. Portanto, 2.560 metros cúbicos é um X. Esse X vai dar 2.560 vezes 50, 128 mil miligramas. Como ele pergunta a massa máxima de vapor em gramas, esse X dá 128 gramas, nesse ambiente de trabalho que aqui foi dito. E a qual volume de tetracloreto de carbono líquido em ml a 20 graus Celsius essa massa corresponde? Ele faz essa especificação para coincidir com a densidade. Então você tem 1,6 gramas por 1 ml e esses 128 gramas vai dar outro X. Então peguemos esse valor que eu acabei de fazer, dividido por 1,6, 80 ml. Esse é o valor do vapor ou do gás, né, no caso, contido nesse container grandão. Vamos a 11 agora. Questão número 12. A figura ilustra o esquema de uma pilha que emprega espécies químicas de zinco na presença de uma solução aquosa de hidróxido de sódio e de espécies químicas de manganês na presença de ácido sulfúrico. Então temos aqui H+, OH-. As semi-reações e os potenciais padrão de redução contendo as espécies que participam dessa pilha são dadas a seguir. Então temos aqui potenciais de redução das espécies envolvidas. Apresente a fórmula unitária do composto formado entre os íons Mn e OH-, e a qual função inorgânica esse composto pertence. Fórmula unitária, gente, ou a fórmula dessa coisa, né? MnOH-, Mn2+, OH-, ligação iônica, gente. Isso vai formar o MnOH2, que na inorgânica é chamada de hidróxido. Ou, perdão, base, né? É um hidróxido de manganês aqui, o nome dele, né? Ele não pediu o nome, ele pediu a função orgânica. Inorgânica. É uma base. Letra B. Escreva a equação global dessa pilha e calcule a diferença de potencial. Nós temos, meus caros, aqui um polo negativo que atrai zinco 2+, ok? E aqui nós temos um par, que seria um complexo de zinco com hidróxido mais zinco metálico. Esse complexo se encontra aqui e ele produz zinco. Lá em cima nós temos, logo em cima, né, nós temos o óxido de manganês com mais H+ recebendo elétrons. O fato é que nós temos aqui que identificar qual é o polo dessa pilha, né, já que é uma pilha, qual é o polo positivo e negativo e onde ocorrem as reações. No polo positivo, nós temos digamos, a vinda dos elétrons, é onde os elétrons vão chegar. E aqui ocorre justamente a reação de redução, portanto é cátodo. Redução. Do outro lado, onde é o polo negativo, é a fonte de elétrons, é onde saem os elétrons. Isso no esquema clássico da física, né? No esquema correto, real, não convencional. Aqui é o ânodo da pilha. É o ânodo onde ocorre a oxidação, onde oxida. A partir dessas informações, gente, eu preciso pegar esta equação que tem zinco e fazer a reação de oxidação, que seria a sua inversão. Veja que, inclusive, essa inversão vai gerar um potencial positivo. Então, eu vou pegar zinco mais 4OH-, formando este complexo
que se escreve com chave, né? É impressionante como os vestibulares estão pecando nesse ponto, mais 2 elétrons. E vou pegar a equação de cima e mantê-la. MnO2 sólido mais 4H+, mais 2 elétrons, formando Mn2+, e 2 moléculas de água. Somando essas duas equações, eu preciso necessariamente que esses 2 elétrons se cancelem, porque o fluxo tem que ser igual. 2 elétrons saem, 2 elétrons entram. Com isso cancelado, o resto está tranquilo. Eu vou juntar, porém, 2OH- com 4OH- com 4H+. Isso, gente, vai gerar 4 moléculas de água. Essas neutralizações no meio do processo são importantes, porque assim eu posso simplificar. Veja que 2 moléculas de água saem para cancelar com essas 4, sobrando 2. Então a equação global seria zinco sólido mais óxido de manganês sólido com 2 moléculas de água, formando esse complexo tetrahidroxo zincato 2+, relaxa que você não precisa saber isso. Tudo isso aquoso, né? Aquoso aqui, aquoso lá. Isso tudo, gente, vai dar um potencial elétrico, né? Qual seria? É só fazer o somatório do cara positivo que eu mantive e trocar o sinal e somar com o anterior. Então seria 1,23 mais 1,21. Este potencial da pilha vai dar 2,44 volts. Lembrando que a gente poderia anotar aqui os dados, né? Você pode pegar o valor invertido que eu fiz aqui, colocar mais 1,21 e aqui mais 1,23, para poder dar esse valor somado, para deixar claro que esse valor está somado. Você não precisaria colocá-lo do ladinho aqui, como eu estou fazendo, mas seria apenas um indicativo, né? 1,23. Beleza, gente? A questão era tranquila de pilha. Era só organizar com os conceitos de cátodo e ânodo. Questão 13. O radioisótopo sintético ouro 198 é um emissor de partículas beta empregado como traçador radioativo para estudos na área da geologia e engenharia. A obtenção desse radioisótopo é feita a partir de um isótopo natural, o ouro 197, de acordo com o processo nuclear representado pela equação 1. Ouro 197 mais alguém A forma o ouro 198 mais um gama, que é onda eletromagnética na área na área da radioatividade, né? O processo de refino do ouro natural para a produção do traçador radioativo engloba uma etapa química em que o ouro metálico é transformado em um íon, ouro 3+. O decaimento radioativo do ouro 198 é representado pela equação 2. O ouro 198 vai formar um X e um beta. Calcule a quantidade de nêutrons do isótopo natural 197 do ouro, qual a quantidade total de elétrons no íon ouro 3+. Quantidade de elétrons em total desse íon. Vamos lá, gente. Você tem a aula de atomística, digamos assim. O ouro foi dado aqui, graças a Deus, 79 é o número de prótons, 197 é a massa que ele está pedindo, né? Essa continha 197 menos 79. Lembra-se que é o de cima menos o de baixo. Mas você pode colocar bonitinho a conta aqui, né? O A é 197, nêutrons mais 79, os nêutrons dá 118. Com relação aos elétrons, o ouro 3+, tem 79 prótons. Mas aí tem uma relação. A carga é igual a P menos E. Mais 3 é igual a 79 menos E. Ora, este E é só você subtrair, vai dar 76 elétrons. Então, 118 nêutrons, 76 elétrons. São as duas respostas. Duas relações que eu acho muito importante na química. A relação de prótons e nêutrons com o número de massa e a relação de carga, que envolve essa relação prótons-elétrons. Duas equações que para mim são essenciais. Letra B. Qual o nome da partícula representada pela letra Azinho na equação 1? Vamos lá. Quando você pega essa equação 1, gente, ouro
197, 79, mais alguém, formando ouro 198, 79, veja que a carga não mudou, mas o número de massa mudou. Se prótons não muda, mas muda a massa, mudou nêutrons, certo? Esse cara é 1,0. E o nome desse cara, gente, chama-se neutrino. É o neutrino, que é um troço que tem massa, mas não tem carga. Perdão, neutrino não tem massa, não tem carga, é o neutrino. Estou falando aqui de um nêutron apenas, né? Porque tem massa, é 1. Então é um nêutron, sim. Esse é o cara que adicionou. O Azinho é nêutron. Agora que nós fizemos essa análise, vamos ao ponto da segunda pergunta do B. Usando a notação Azão, Zzão, X, apresente a identidade química do produto do decaimento radioativo do ouro 198 na equação 2. Bom, na equação 2 nós temos ouro 198 e aqui 79. Isso vai formar X Azão Z mais beta 0 menos 1. O A, gente, tem que ser 198. E o Z tem que ser 79 mais 1. Tem que dar 80 isso aqui. Justamente porque 80 menos 1 tem que dar 79, eu tenho que ter conservação de carga. Este elemento, 80, gente, tem que ser caçado lá na tabela periódica da prova, que eu a imprimi. O ouro está exatamente aqui, ó, 79. Então 80 é mercúrio, gente. Nós temos que desenhar, portanto, como resposta que XAZ é o mercúrio 198, 80. É isso aqui que ele queria de resposta. E que A são nêutrons. Uma questão tranquila. 14. Ácido ferúlico é um composto de origem vegetal utilizado como antioxidante na indústria de cosméticos. A estrutura de seu isômero trans é mostrada na figura a seguir, sendo a ligação responsável por essa isomeria marcada com um asterisco. Então ele está dizendo que aqui está a tal da isomeria trans. A reação do ácido ferúlico com um certo composto orgânico, composto 1, resulta na formação de uma molécula de água e na formação de um composto 2, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. E aí temos o 2 aqui. Beleza. Escreva a fórmula molecular do ácido ferúlico. Fórmula molecular, que a gente conta carbonos. E desenhe a estrutura do isômero cis desse composto. Olha, desenhar o isômero cis dá mais trabalho, então vamos nele. Eu vou ter que inverter essa dupla ligação ali, gente. Eu vou colocar a dupla ligação aqui, ó, com esse hidrogênio em cima e aqui também outro hidrogênio, deixando o grupo ácido carboxílico resumido, inclusive, você não precisa se preocupar, o cara aceita isso aqui numa boa, gente. E aí vemos o benzeno. Habemos benzeno, que aí você pode pôr a dupla ligação, conforme está lá no desenho, com esse OHzinho aqui, e uma outra estrutura de um éterzinho aqui, OCH3. Sem problema, gente. Resumidinho. Esse é o cis. E aí, vamos contar carbonos, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. Hs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. Oxigênios temos 1, 2, 3, 4. Então essa seria a sua fórmula molecular, certo? Sem erros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Beleza. Letra B. Represente a fórmula estrutural do composto 1. Que composto 1 é esse, gente? É o cara que reagiu com o ácido ferúlico formando esse carinha. Isto daqui, gente, é um éster. E ele falou que formou água. Ora, ácido mais álcool forma éster e
água, esterificação. Quem é o álcool? É o álcool que está aqui, ó, grudando nesse OH. Então esse composto 1, ele é com certeza um etanol, CH3, eu escrevi o nome, né? CH3, CH2OH. E qual o nome da função oxigenada, orgânica, oxigenada, destacada na fórmula do composto 2? Está ali, eu já fiz, não? Éster. Só isso, gente. Questões de química, check. Questão 15, física agora. A figura mostra uma criança de peso 400 newtons sentada e em repouso na plataforma horizontal de um escorregador, cuja rampa de descida forma um ângulo θ com a direção horizontal. Calcule em newtons a intensidade da resultante das forças que atuam sobre a criança e a intensidade da força que a plataforma exerce sobre a criança enquanto ela está em repouso na plataforma. Bom, gente, nós temos um repouso. Portanto, a intensidade da resultante das forças que atuam sobre a criança é zero, primeiro, já que está em repouso, e o que o chão exerce, a plataforma exerce na criança. A intensidade da força que a plataforma exerce sobre a criança vai ser o somatório da normal com o atrito. Então, nós teríamos a descrição vetorial desse sistema colocando, já decomposto, viu, gente? O peso tangencial, o peso normal. O peso normal vai executar uma força contrária e igual à força normal, e o peso tangencial igual e contrário à força de atrito. O somatório dessas duas forças precisa ser igual ao somatório das que eu fiz aqui, que é peso e normal. Como a criança pesa 400 newtons, o próprio peso da criança, peso 400, vai cancelar o somatório dessas duas forças que são aplicadas pela plataforma, de 400 newtons. Pelo próprio princípio da força resultante ser nula, daria para tirar essa conclusão. Digamos que alguma coisa aqui do B já vamos ter pronto, mas a força de contato, que é o nome que se dá para essas duas forças de normal e atrito, também tem que dar 400 newtons, já que o sistema está em equilíbrio. O grande detalhe é que ela está em repouso. Isso implica que a força resultante é zero. Agora, vamos a B. Sabendo-se que o seno de θ é 0,6 e o cosseno 0,8, e que ao escorregar pela rampa do escorregador a criança se move com aceleração constante de intensidade de 4 metros por segundo, nessas condições, diferentes da do item A, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o coeficiente de atrito cinético entre a superfície da rampa do escorregador e as roupas da criança. Olha, de fato eu vou usar essa informação agora para fazer a descrição do item B. Força resultante é massa vezes a aceleração, agora não está em repouso. Ele já deu a aceleração. Quais são as forças que atuam ao longo do movimento? Ao longo do movimento eu tenho PT e atrito. Então, peso tangencial menos atrito tem que dar M vezes A. Ora, o peso tangencial é mg vezes o seno de θ. E o atrito, gente, é μ vezes a normal, certo? Mas o que é a normal? A normal é igual ao PN. E o PN é mg cosseno de θ. Então, lembrando, o atrito é μ vezes a força normal. Ora, a força normal é igual ao peso normal. O peso normal, por sua vez, é mg cosseno de θ. Veja que a massa se apresenta em todos os termos. Eu posso cancelar. Como nós queremos o μ, eu vou inverter aqui alguns casos, né? G seno de θ menos aceleração é igual a μ vezes G cosseno de θ. A gente isola o μ, vai dar G seno de θ menos A dividido por G cosseno de θ. G seno de θ é 10 vezes 0,6. 6. Aceleração 4.
e 10 vezes o cosseno, que é 0,8, 8. Então nós temos 2 sobre 8, o que dá 1/4, portanto 0,25 é o coeficiente de atrito. É uma questão média, vai? Não é tão simples não, mas uma boa questão de física. Questão 16, a figura 1 mostra uma atleta de saltos ornamentais, de massa 55 kg, em repouso sobre uma plataforma no instante em que ela inicia o salto, em que apenas deixa seu corpo cair. Deixa seu corpo cair. Parte de velocidade zero. A figura 2 mostra o instante em que essa atleta atinge a superfície da água da piscina, com energia cinética igual a 5.500 joules. Nesse salto, o centro de massa da atleta deslocou-se de uma altura a razão. Considere que a aceleração gravitacional seja 10, que a densidade da água é 1.000, que o volume do corpo do atleta é 5,3 10 a menos 3 metros cúbicos e que não houve perda de energia mecânica durante a queda do atleta desde o momento em que ela deixa a plataforma até o momento em que ela atinge a superfície da água. Calcule a energia potencial gravitacional em joules dessa atleta quando ela se encontra em repouso na plataforma da que saltou e calcule a altura em metros. Queridos, se você tem conservação de energia, vamos lá. A energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Portanto, eu tenho antes somente potencial. A energia potencial é igual a depois, que é apenas cinética, se o referencial do centro de massa for esse, como apresenta aí a questão. Nós temos a energia cinética, portanto, a potencial necessariamente é igual a 5.500 joules, por conservação de energia. Agora, a altura, mgh, é igual a 5.500. Como a massa é de 55 kg e a gravidade vale 10, está fácil de perceber que vai dar 10 metros de altura. Perfeito? Feito o item A, vamos ao B. Ao penetrar na água, a atleta submerge totalmente e tem sua velocidade reduzida gradualmente, até se anular em determinada profundidade. Calcule a intensidade do empuxo sobre a atleta em newtons quando ela estava totalmente submersa. Que legal, hein? Então, primeiro passo. Eu quero o empuxo dessa história, certo? Totalmente submerso. E calcule em joules o módulo do trabalho resultante da ação das forças que atuam sobre a atleta desde o instante em que ela penetrou na água até o instante em que sua velocidade se anulou no interior da piscina. Muito bom, gente. Essa energia toda que a gente acabou de considerar vai, digamos, ser dissipado, certo? E o empuxo vai estar atuando pela fórmula, né, clássica, densidade, gravidade, volume submerso. Eu tenho a densidade, vale 1.000. Eu tenho a gravidade, vale 10. Eu tenho o volume submerso, 5,3, 10 a menos 2. Portanto, o empuxo aqui vai ser dado por 10 aqui, 2 zerinhos ali, vai dar 530 newtons. Essa seria a força atuando. Agora, o trabalho resultante da ação das forças que atuam sobre a atleta desde o instante em que ela penetrou na água até o instante em que sua velocidade se anulou é o TEC, gente, Teorema da Energia Cinética. O TEC é a variação da energia cinética, que é igual ao trabalho resultante vezes o deslocamento no cosseno desse ângulo formado por esses vetores. Ele deixa isso muito claro, é o trabalho resultante. Isso é o TEC. Eu não vou me preocupar com vetor nem nada, simplesmente vou fazer a variação da energia cinética. Mas veja só, se a energia cinética era um valor máximo antes e zerou completamente depois, significa que o trabalho resultante, força resultante, né? O trabalho resultante, portanto, vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Deixa eu colocar um Ezinho diferente de empuxo, né? Como a final foi 0,
a gente poderia falar que o trabalho resultante foi menos 5.500 joules. Sem complicações, galera. Por conta dessa história de perguntar o trabalho resultante, e ele pode ser considerado como uma variação da energia cinética. Feito. Bora para o próximo. Questão 17. A 20 graus Celsius, o volume interno de um recipiente de vidro é de 500 centímetros cúbicos. Quando esse recipiente é aquecido até 100 graus Celsius, seu volume interno aumenta em 0,6 centímetros cúbicos. Calcule em graus Celsius a menos 1 os coeficientes de dilatação volumétrica e linear do vidro de que esse recipiente é constituído. É a aplicação da fórmula aqui, minha gente. ΔV é V0 gama vezes ΔT. Volume variado 0,6, volume inicial 500 e a temperatura, gente, de 100 menos 20, 80. Se você fizer as continhas, 0,6 dividido por 500, dividido por 80, você vai chegar em 1, 2, 3, 4, 5, 1,5, 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Agora a gama é 3 vezes alfa, gente. Então alfa vai ser 1,5, 10 a menos 5 sobre 3. 0,5, não? Ou 5, 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então era só recordar essas duas relações, né? Se fosse variação diária, é um beta que vale 2 alfa. Coeficiente volumétrico é 3 vezes alfa. Feito isso, vamos para o B. Coloca-se 480 centímetros cúbicos de glicerina a 20 graus Celsius nesse recipiente, também a 20 graus Celsius. Esse conjunto é aquecido até 100 graus Celsius e, nesse instante, o volume livre no interior do recipiente é de 1,4 centímetros cúbicos. Então tem um volume livre, tá livre, está disponível no interior do recipiente. Opa, então peraí. Antes você tinha aqui, né, 480. E o troço é 500. Depois você esquentou. Estava a 20 graus Celsius. O troço dilatou. Mas não encheu tudo. Temos 506 centímetros cúbicos. Por que 506? Porque a variação de temperatura foi a mesma, gente. 100 graus Celsius, de 20 para 100. E a gente viu que variou 0,6. Agora, aqui, digamos que você tem esse volume disponível aqui, ó, 1,4 centímetros cúbicos. Então vamos lá. O que você tem de glicerina aqui? Eu vou colocar o volume final. Esse volume final, ele vai ser o 500,6 menos 1,4. Perfeito? Que é o total do recipiente menos o que está sobrando. 499,2. Portanto, a variação de volume da glicerina é 490,2 menos 480, que é o que tinha no início. Então, a variação de 19,2 centímetros cúbicos. Ele quer o coeficiente de dilatação volumétrico, então é só repetir a fórmula. Você tem a variação 19,2, volume inicial 480, gama e 100 menos 20. Altas continhas, 19,2 dividido por 480, dividido por 80. 1, 2, 3, 4, 5, 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Então, variação de volume e o nosso coeficiente. Bem tranquila a questão, desde que lembremos os conteúdos. Questão 18. Durante o seu funcionamento, uma máquina térmica executa o ciclo ABCDA, representado no diagrama P por V. Temos pressão em 10 a quarta Pascal e volume em 10 a menos 3 metros cúbicos. Considerando que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, e sabendo que a temperatura desse gás no ponto A é 57 graus Celsius, calcule a temperatura desse gás em Kelvin no ponto C.
Piviti Povotó, né, gente? 57 graus Celsius aqui a temperatura em C. Lembrando que a temperatura em Kelvin é a de graus Celsius mais 273. Se eu pegar 273 e somar com 57, vai dar 330. Anota aí. Então, item A, PA, VA, TA, PC, VC, TC. PA, gente, 3, 10 a quarta. VA, 1, 10 a menos 3. Temperatura, 330. PC, 1, 10 a quarta. VC, 4, 10 a menos 3. Temperatura, vou descobrir. Cancela esse 10 a quarta, 10 a menos 3. Vai sobrar 4 vezes 330 dividido por 3. Se você fizer a continha aqui, ó, vai ficar 330 vezes 4 sobre 3. Temperatura vai dar 440 Kelvin. 440 menos 273, 167 graus Celsius. Essa seria a temperatura no ponto C. Ele fala em Kelvin, então esquece o que eu fiz. 440 já direto. Bora para o próximo. B. Calcule o trabalho em Joule realizado por essa máquina em um ciclo. Gente, o trabalho de um ciclo é numericamente igual à área do ciclo. Então eu teria que fazer a área desse trapézio. O trabalho do ciclo, portanto, será a base maior, 3 menos 1, 2 10 a quarta, mais a base menor, 1 10 a quarta, vezes a altura, está deitado, né? 3 10 a menos 3, sobre 2. Então o trabalho do ciclo vai dar 3 10 a quarta, com 3 10 a menos 3. 3 10 a quarta vezes 3 10 a menos 3 sobre 2 vai dar 90 sobre 2, gente. 45 joules. Ok? Que aqui a gente vai poder sobrar um 10, 9, 90 e tal. E sabendo que essa máquina realiza 80 ciclos por minuto, calcule a potência em watts por ela desenvolvida. A potência é a energia sobre tempo. Ora, nós temos 80 vezes 45 em 1 minuto, 60 segundos. Assim a gente descobre tudo em watts. Então, 45 dividido por 60 dá um valor razoável, que vezes 80 dá 60 watts, gente. Muito bom. Essas continhas dá até para você fazer de cabeça aqui, viu? Você pode cortar zerinho, divide por 2, dá 4, 3, e o 45 é 3 vezes 15. Corta, 4 vezes 15 dá 60. Né? Pode deixar isso aqui na prova? Não vejo muito motivo, não. Faz no rascunho. Mas era uma aplicação direta dos conceitos básicos de termodinâmica. Questão 19, vamos lá. A figura mostra uma pessoa sentada em uma cadeira, de frente para uma parede que contém uma janela. Essa pessoa vê, por reflexão, no vidro plano e vertical da janela, a imagem de uma lâmpada posicionada exatamente acima da sua cabeça. Considerando os dados apresentados na figura, calcule o ângulo beta em graus que o raio de luz refletido forma com a superfície da parede que contém a janela e calcule a maior distância h em metros entre a base do vidro e o solo, para que essa pessoa possa ver a imagem da lâmpada refletida na janela. Bom, campo visual, gente. Eu preciso pegar esse feixe da pessoa e jogar ele lá para o outro lado. Temos um detalhe aqui também, que as coisas estão na mesma linha, certo? Na mesma reta. E como nós temos uma imagem sendo refletida, o ângulo de incidência é igual de reflexão. Reflexão. Como o valor é 90 graus nessa normal que está desenhada, beta é 60 graus, que é o complementar.
Agora, com relação à altura Hzinho, qual que é o truque aqui? Nós, creio que ficaria mais claro fazermos aqui uma separação e tentar encontrar essa lâmpada, certo? Eu vou pegar aqui, ó, valendo 2 centímetros mais ou menos. Então a lâmpada está mais ou menos aqui, correto? A imagem da lâmpada. E a gente sabe que aqui vale 1,40. Veja que existe uma relação de semelhança aqui que é um pouco complicada de ver. Como nós estamos no mesmo plano vertical em relação à lâmpada e olho, essa reflexão forma um triângulo isósceles. O raio de luz tem um deslocamentozinho Dzinho aqui, que é o mesmo desse lado. Ou seja, aqui também vale Dzinho. E aí nós poderíamos pegar esse desenho que eu acabei de fazer e confeccioná-lo desse jeito. Ó. Aqui é Dzinho. E aí, sendo aqui 30, aqui também vale 30 graus. Ali vale 60 graus. E esse toquinho aqui que me interessa eu vou chamar de X. Tem um outro desenho agora, que aqui também mede 30. Aqui vale 1,40. E aqui seria 2 Dzinhos. Por esta relação de semelhanças, você pode provar que o X é a metade, 0,7. Se é 0,7, a altura H é X mais 1,2, que aqui esse segmento, né, é 1,2. E Hzinho é tudo isso aqui. Esse segmento todo é Hzinho. Então H é X mais 1,2, portanto o H é 1,9 metros. Complicadinho e puro matemático. O item B. Um raio de luz emitido pela lâmpada que incide no vidro da janela o atravessa e emerge na face oposta desse vidro, paralelamente ao raio incidente, como mostra a figura. Considerando que as duas faces desse vidro sejam paralelas entre si, que a distância percorrida pelo raio de luz no interior do vidro seja de A, que é esse Azinho aqui, gente, ó, 4,2 milímetros, sendo o seno de 30 graus meio e que o índice de refração absoluto do ar e do vidro sejam 1 e 1,4, calcule em milímetros o valor da distância x indicada na figura. Esse x, gente, ele vai sair de um valor de trigonometria, não? 90 graus, eu preciso desse ângulo. E esse ângulo, gente, é justamente o ângulo de reflexão. Portanto, deixa eu arrumar minha câmera que ela está andando aqui, né? Você pode pensar já inicialmente que o seno de R dá x sobre A, ok? X sobre A. E esse R nasce da lei de Snell. N do ar, seno de 30, é igual a N do vidro vezes o seno de R. Essas seriam as duas observações. O seno de o ar vale 1, aqui é meio, o N é 1,4 e o seno de R. Então, o seno de R vai dar 1 sobre 2,8. Esse 1 sobre 2,8 vai lá no nosso valor. Portanto, x sobre A é 1 sobre 2,8. Você chega aqui, x vai ser A dividido por 2,8, onde A é 4,2 dividido por 2,8. 4,2 dividido por 2,8 dá 1,5. X dá 1,5 milímetros. Essa seria, então, a conclusão. Bem matemático, né? Essa resolução de óptica. Questão 20. A figura mostra um condutor longo e retilíneo no qual há uma corrente elétrica I. Essa corrente produz, ao redor desse condutor, um campo magnético cuja intensidade em cada ponto é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância do ponto do condutor. Ele está falando da fórmula do campo magnético, né? É μ0I sobre 2πd. No ponto M, que aqui está definido, essa corrente elétrica produz um campo magnético de intensidade de 6 Tesla na direção perpendicular ao plano da folha e com o sentido para fora dessa folha. É a regra da mão direita, gente. A corrente vai subir,
campo magnético é no sentido do seu olhar agora, né? Saindo do campo. Então aqui estamos com o campo magnético Bzão. Item A. Considere o ponto N de navio indicado na figura, cuja distância ao condutor é o dobro da distância entre o ponto M e esse condutor. Determine o vetor que representa o campo magnético produzido pela corrente elétrica I no ponto N de navio, calculando a intensidade desse vetor em teslas e indicando sua direção e seu sentido. Bom. Regra da mão direita, como eu tinha falado. Polegar é a corrente. Dedos, abraça o fio. Campo magnético. Sai no ponto M de Maria, está entrando no ponto N de navio. Vamos desenhar aqui, olha lá, polegar entrando na folha do papel. Então, para desenhar esse vetor, eu tenho que simplesmente colocar um vetor assim, certo? E esse B no ponto N, ele vai ser quanto? O módulo do vetor do ponto N, se a distância dobrou, gente, inversamente proporcional. O campo diminui. 3, 10 a menos 6 Tesla. E a direção é entrando no papel, na folha. Né? Entrando na folha. Ou seja, isso aqui já define já o seu sentido, né? Ele é perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano da folha e entrando na folha. Perfeito? Essa é a direção, perpendicular, e o sentido, entrando. Seriam as duas condições que ele pediu. Achamos a intensidade, indicamos a direção e o sentido e referimos aqui ao seu desenho. Bem específico, né? Item B. Na região em que esse condutor se encontra, cria-se um campo magnético uniforme de intensidade de 4 10 a menos 2 Tesla na direção perpendicular ao plano da folha e com um sentido para dentro dessa folha. Então tem um campo aqui entrando. Sabendo que a corrente no condutor é igual a 200 mA, calcule em newtons a intensidade da força que atua sobre 1 centímetro desse condutor devido ao campo magnético criado. Com base na figura, desenhe o vetor que representa a direção e o sentido dessa força magnética. Bom, gente, é a regra do tapa, né? Se está usando um vetor entrando na folha do papel, polegar indica a corrente, você dá o tapa. Então, se eu colocasse aqui o desenho desse fio, Izinho, campo magnético, aqui a força. E a força magnética é dada por QVB seno de θ, entre velocidade e campo. Bom, no caso, carga vezes ΔS sobre ΔT vezes o campo, que é o campo a gente tem. Não vou nem colocar μI sobre 2πd, mas é o campo. E o seno, gente, é o seno formado pelos vetores, que todos são 90 graus. Aqui você pode considerar que é o seno de 90, que dá 1. ΔS, esquece, ΔS é o comprimento do fio e ΔT, carga sobre ΔT é corrente. Eis que a força magnética é bio seno θ. O B é o campinho, I é a corrente e L é o ΔS. Então essa era a forma que ele tinha que lembrar de você, certo? Eu estou deduzindo, você tinha que vomitar ela só aqui. 4 10 a menos 2 é o campo. A corrente elétrica, neste caso, 200 mA, 0,2 amperes, e o fio é de 1 centímetro, 0,01. Altas matemáticas, você vai ter aqui 2 vezes 4, 8, já foi um 10 a menos 1, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5.
Então, 8, 10 a menos 5 newtons. Essa é a força magnética. Bem difícil, porque demanda essas observações que são clássicas de magnetismo e vetores, né? A regrinha da mão direita, tudo mais. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, compartilha com os coleguinhas. E ficamos aqui. Na próxima vez a gente vem com mais questões de medicina. Valeu!